Voltamos com o dono do posto. Nós tínhamos começado aqui uma transmissão ao vivo, tivemos um problema de sinal e caiu o nosso vídeo, mas estamos voltando aqui com a gravação. Continua o jogo pelo YouTube, o dono do posto, Paulo. É isso aí. Vamos lá, nós já tínhamos falado dos 5 itens de pauta. Exato. Nós vamos retomar ao 6º item de pauta. A AGU avalia que Petrobras pode fazer prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas. Essa pauta é muito importante. Daniel, veja só. O nível de investimento em prospecção de petróleo já anunciado pelas grandes empresas, inclusive Raízen, soltou uma nota ontem que está aguardando ansiosamente para investir na margem equatorial. Já para os próximos 2 anos, são mais de 15 bilhões de dólares. Nós estamos falando de investimento. Por que eu trouxe essa pauta, Daniel? Porque a gente sabe que há uma briga, né, entre o governo, a Petrobras, o Ministério da Minas e Energia. Os três querem fazer o investimento na margem equatorial, aproveitar essa riqueza, principalmente para o Brasil, um país que precisa aproveitar esse recurso para o povo brasileiro, vendo o que está acontecendo ali na margem equatorial, Venezuela, Guianas e tudo mais. Então, houve alegação por parte do IBAMA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, que, tecnicamente, o aeroporto de Oiapoque não poderia absorver questões de possíveis impactos ambientais e também sobre a distância. Então, a AGU analisou os dados dessas duas questões colocadas como possíveis impedimentos da questão da Petrobras poder realizar a prospecção na margem equatorial, e a AGU disse que não há fundamentos concretos para isso, né? Inclusive alegando que não cabe ao IBAMA também alegar qualquer questão técnica, né? Se atendo apenas ao projeto que já está lá muito bem consolidado. O que significa que as portas praticamente abertas para que o IBAMA possa sim dar a licença para que a Petrobras comece a fazer as primeiras perfurações. Olha aí. Então, isso é um bom sinal, é importante. Não à toa, obviamente, né? Todas as matérias, a gente acompanha o mercado. Não à toa, ontem, a Raízen colocou que está pronta para, com grande investimento, investir na margem equatorial, que dizem as línguas por aí. A margem equatorial vai do estado do Amapá até o Rio Grande do Norte, toda aquela margem equatorial, dizem ser um pré-sal triplicado, muito maior que o pré-sal, que já é uma grande riqueza para o Brasil. Você está querendo dizer, Paulo, que no Amazonas, no Rio Amazonas, tem muito petróleo por ali? Na verdade, na foz do Amazonas, né? O que seria a foz do Amazonas? Veja só, vamos falar geologicamente, né? Eu estudei um pouco de geologia, mas não tanto quanto o meu tio, que é um expert da geologia, ex-funcionário, vou dar um abraço aqui para o Irã, ex-funcionário da Petrobras, ele é geólogo e ele mexia com isso. Você sabe que o planeta Terra, os continentes eram praticamente juntos, né? Então, a África estava nesse miolo aqui entre o México e o Brasil, encaixado aqui. Então, ela separa e faz isso. O Golfo do México tem muito petróleo. E essa margem equatorial também muito petróleo. Por que forma petróleo? Porque não foi de uma vez que separaram seus continentes. Isso é a nível de geologia. Os continentes vão se separando aos poucos. E essa entrada do mar vem trazendo muito material orgânico e vai sedimentando. Animais vão se sedimentando, muita matéria orgânica do próprio mar. Então ela vai se separando e sedimentou muito matéria orgânica nessa margem equatorial. Então esse mesmo pedaço do Golfo do México aqui em cima tem tanto petróleo como esse pedaço daqui de baixo que veio da Venezuela, Guianas e agora percebendo o Brasil. Como são feitos os estudos, vão se mostrando a formação geológica, quando as condições geológicas, né, de sedimentos e da formação
de rochas é muito parecida, tende-se a entender que o sedimento se comportou de forma igual. Não à toa, também lá na África, nessa redondeza da África, tem também muita prospecção de petróleo. Então, é a prova que havia essa junção, e quando separou, o sedimento foi ocorrendo. Então, há prospecção de que se tenha muito petróleo ali. Os estudos são preliminares, depois, quando você perfura, é que você vai ter verdadeiramente o tamanho da riqueza que tem lá, como aconteceu na Venezuela. Só depois que fizeram as perfurações que perceberam que lá tinha jazidas para mais de 350 bilhões de barris de petróleo. Uau, uau, uau. É muita coisa, hein, Paulo? É muita coisa. Vamos ver. Você acha que vai para esse ano que vem, esse estudo? Eu acho que com agora a visão da AGU, né, a Advocacia Geral da União, dá uma resposta judicial dizendo que não cabe ao IBAMA negar a licença. Nós temos a mesma coisa, né, Daniel? Licença de instalação, licença de operação, que lá é a licença de operação dos postos. Não cabe, ou seja, a negativa foi que o aeroporto e o afastamento estavam incorretos. Como ele negou, não está, então não é mais matéria para negar. Então aí passa a ser uma questão administrativa e curto, médio prazo. Então agora virou uma questão apenas política para que o IBAMA possa já dar a licença para operar. É como o posto, Daniel. Você vai, às vezes, construir o posto e, às vezes, tem lá uma negativa do IBRAM, o órgão ambiental do Distrito Federal, dizendo, você não vai poder colocar seu tanque aí, que chama uma mina d'água, vamos supor. E aí você pede a consulta à Advocacia Geral da União, no caso, a Advocacia do Distrito Federal, aí o Estado vai lá e fala, está tudo errado, não tem mina, isso aí é a água que está vazando da fossa do João. E aí responde, você não pode negar, porque aí o que acontece? O órgão ambiental não pode mais negar a sua licença de operação ou de instalação, que no caso da Petrobras é uma questão, obviamente, administrativa e política. Bom sinal para nós. Isso aí, interessante, hein? Formação nova aí para o mercado. Item 7, desempenho fraco de refinaria privatizada da Bahia deve influenciar a recompra pela Petrobras. Esse era o assunto. Pois é, Daniel, esse é um assunto muito interessante, porque contra fatos e dados não há argumentos, né, Daniel? É isso aí. Isso aí virou uma briga muito grande, se a Petrobras deveria vender, não deveria vender. Acabou que a chinesa comprou. Então, né? O que acontece? Essa história da venda da refinaria da Bahia está atrelada ao processo das joias do ex-presidente Bolsonaro. Dizem as línguas aí que foi um presente depois que eles depois que adquiriram a refinaria, ao assinar os acordos lá, veio o presente, está lá nos processos. Né? Mas sem entrar no mérito das fofocas, o que acontece é o seguinte. A política de preços, a ideia de trazer isso aqui é que, aparentemente, a política de preços da Petrobras está mais correta do que a política de preços de Mataraípe, na Bahia. E por que isso? Porque Mataraípe segue literalmente o PPI. O que significa que nós tivemos momentos aqui no Brasil que o barril do petróleo subiu muito, vai se lembrar no início do governo do Lula, você vai se lembrar que chegou a ficar com defasagem de R$1 na gasolina e 80 centavos no diesel, com a Petrobras abaixo do mercado internacional. E Mataraípe não ficou, manteve o preço com paridade. Mas, veja só, R$1 na gasolina e 80 centavos no diesel. O que fez o que acontecer? Mataraípe acabou vendendo e refinando menos, porque não tinha preço competitivo. E como hoje o ICMS é ad rem, então importava de fora ou importava de outras refinarias pelo Brasil. Não à toa que a Petrobras não perdeu, está trabalhando com 96% da capacidade de todo o seu parque de refino, enquanto que Mataraípe está trabalhando com 67%. Ela saiu de uma produção de 300 mil barris dias para 200 mil barris dias. O que significa que a própria Mataraípe está percebendo que o modelo que ela quer ter de negócio para competir com a Petrobras não está sendo bom, o que pode facilitar a recompra da Petrobras da refinaria de Mataraípe, na Bahia. Essa é a lógica matemática. Olha só.
Essa história ainda vai longe. Já começou longe lá atrás. Exatamente. Né? E ainda vai para... E já gerou confusão, inclusive, no Ministério Público, né? Essas coisas de presente para lá, presente para cá. E ainda vai durar, hein, amigo? É isso aí, meu amigo. E tem 8. Como as mudanças do clima podem reduzir a produção de cana e etanol no Brasil, como venda, já que cresceram 20%. Então, veja só, o etanol cresceu, Daniel, nos últimos 12 meses, 20%. Por quê? Porque o preço caiu muito. Nós já falamos aqui várias vezes, mas a ideia de trazer essa pauta é que o assunto é preocupante. Veja que essa é a pior seca de todos os tempos, desde que se mede isso nos institutos de medição de clima e tudo mais. Teve uma reportagem ontem que em torno de 250 e tantas cidades no Brasil estavam com clima pior do que o deserto. Sim. Esse ano é o pior do Brasil. Brasília chegou a 7% de umidade, mais baixo que o deserto do Saara. Rapaz. Eu estou aqui fanho desse jeito porque a gente sofre, apesar de viver aqui, Daniel, você sabe, a gente sofre com a seca do Distrito Federal. É muito seco, gente, é muito seco. Quem vive aqui, não vive aqui, não tem ideia do que é. Tem que ficar jogando soro no nariz o dia inteiro. É isso mesmo. E você sabia que... E as narinas se fecham para se proteger, você sabia disso? Brasília é a cidade que mais tem posto de combustível por metro quadrado do mundo e é a capital que mais tem piscina em casas, em residências também de todas as capitais do mundo. Exatamente. Exatamente por causa da seca. Exatamente por causa da seca. E o lago Paranoá artificial ainda ajuda. Sim. Ainda ajuda, né? Então é muito complicado, né? E piorando. E Brasília é alta, é uma das cidades mais altas do Brasil. 1.000 metros. 1.000 metros acima do nível do mar. Nós temos aqui um clima de deserto. De noite esfria, faz 16, 17 graus, 14 graus de noite. E de dia 30, 35, 32, 33. Com 7% de umidade. Com 7% de umidade. Então, isso está afetando muito o clima brasileiro. Região Sudeste vem sofrendo muito. E aí, meus amigos, a produção da cana, a caninha nossa, que é a melhor para se obter o etanol, há estimativas de perda já na safra do ano que vem, já bateram a casa dos 5% de perda de safra. Não estamos contando aí a queimada, perda nas queimadas do interior de São Paulo, nos canaviais, toda a agricultura, todos os negócios, uma perda de mais de R$1 bilhão. Foi queimado mais de 20% de área cultivada. E isso tudo a gente falou que foi tudo proposital, né, em resposta às denúncias geradas no Fantástico. Segundo informações, por cassações exatamente. A gente está vendo que está tendo investigação ainda, mas aparentemente, segundo os relatos até agora daqueles que foram presos e confessaram as ações contra o crime organizado e imposto de combustíveis. É isso. Principalmente no caso da região de São Paulo, do etanol. Porque o crime organizado já é dono de várias usinas de etanol, Daniel. E distribuidoras e postos de combustíveis. E mais de 1.000 postos de combustíveis, se utilizando do etanol, da sonegação fiscal. Não é do custo do etanol, é a sonegação, não recolher imposto, usar empresas laranja, CNPJ laranja, e aí vender o etanol, que é muito mais barato no estado de São Paulo, vende muito para lavar dinheiro, inclusive com envolvimento, Daniel, de bancos digitais, que vem com taxas mirabolantes, taxas mágicas, muito fora do mercado. Mas por que tem taxas fora do mercado? Porque estavam lavando dinheiro do crime organizado. É isso aí. Essa pauta eu quero inserir agora, Paulo, como item 9. Eu fiquei sabendo recentemente pelo WhatsApp que aconteceu não só em Brasília, mas no Brasil. Já existe uma operadora de cartão de crédito que recentemente não está pagando revendedores, né? Vamos explicar melhor. Ela não é uma operadora, ela é uma subadquirente. Explicar melhor o que é um adquirente. Adquirente é um banco financeiro que pode ser atrelado a um outro banco. Certo, então vamos dar um exemplo. Itaú, o Banco Itaú tem a rede... Que pertence ao Itaú, mas a rede também trabalha para a Caixa Econômica, por exemplo. E já trabalhou com o Banco do BRB.
A GetNet é do Santander, mas somente do Santander. O Banco Itaú, que tem a rede, que é um banco financeiro de cartões, que é uma adquirente, aceita fazer parcerias com outros bancos. A Cielo não tem nenhum outro banco, nenhum banco é dono da Cielo. Mas tem ações, o Banco do Brasil é uma das isso que eu acabei de dizer, é o banco financeiro que tem ações. Então, certo. Você pode ser proprietário da Cielo, assim como o Banco do Brasil. Tá certo? Então, é assim que funciona. Essas aí, como vou citar nomes aqui, como vamos citar porque é público. A ISPay e a I9, certo. Tá? Elas não estão pagando. Elas são subadquirentes, não são adquirentes. Tá. Elas... E o que está acontecendo no mercado de posto? Vamos lá, elas são uma subadquirente. Elas se utilizam da adquirente para chegar ao banco para fazer o recolhimento. Tá. E aí elas estavam com taxas muito atrativas, muito fora do padrão do Mas mercado. isso há muito tempo, né, Paulo? E ela sempre veio honrando com esse pagamento. Então, não é tanto tempo. Você vai se lembrar... Tem um ano e meio. Pouco mais de um ano e meio, alguma coisa eu assim. vejo que é bastante tempo. Pronto. Elas vinham honrando, né? Mas aí, Daniel, é o seguinte. É igual igreja. Me desculpe a citação. Igreja sempre cumpre os seus compromissos. Por quê? Porque sempre tem o fiel dando dízimo. Né? Quando você corta a torneira do crime organizado que joga dinheiro dentro desse banco, o que acontece? Acabou a mina de ouro. Você vai ter que ir para o mercado e competir com as taxas que seguem o juro do mercado brasileiro. E aí passa a não ter dinheiro fácil e aí tem a dificuldade. Então, o que está se chegando à conclusão, né, para se ter uma ideia, na primeira operação, essa que foi que o pessoal da IO9, por exemplo, os banqueiros foram presos, são 35 empresas. Espera aí, Paulo. O pessoal já foi preso da Inove? O dono da Inove foi preso. E aí, a partir disso, parou de pagar ou foi o inverso? Não, aí a gente precisa entender por que parou de pagar. Tá. A gente precisa entender porque a gente não sabe. Vamos lá. Então, primeiramente, foi preso 35 empresas envolvidas no negócio. Nossa. O CNPJ é a mesma história do devedor do contumaz. E criou empresas laranjas, para fazer engenharia. Eu já trabalhei no Ministério Público, quando eu estava lá, eu sabia como funcionava, mas tem uma engenharia para isso. Eles tinham 35 empresas. Todas essas empresas foram bloqueados 950 milhões, quase R$1 bilhão. Como o dinheiro foi bloqueado das empresas, provavelmente por isso, não estão pagando. Agora, eu quero crer, né? Não sei, acho eu, quero crer que essas empresas estarão substanciadas dentro daquele fundo de bancos que já existe no Brasil desde a quebra do Banco Nacional. A gente era criança, você deve se lembrar disso. Sim. Existe um fundo bancário para que não quebre os bancos e os seus acionistas, os seus cotistas que têm conta corrente não percam. Então, eu acho que esse fundo garantidor pode garantir, mas vai levar um tempo aí. E tem gente no Brasil inteiro. Conversei aqui há pouco tempo com alguns revendedores em Brasília. Tem revendedor em Brasília usando Inove? Um está com 450 mil presos, o outro com mais de 1 milhão preso lá, já travado, sem receber. Já tem um valor médio do tamanho do rombo? Não temos. A federação vem solicitando a todo o Brasil que encaminhe informações que se identifiquem junto ao jurídico para que eles possam verificar como trabalhar, como foi na Operação Inflamável. A federação conversou com a Receita e criamos um modelo mínimo para a devolução do recurso daqueles que pegaram ilegalmente os recursos da Operação Inflamável. Né? Nós já falamos isso aqui há um certo tempo, já tem mais de 6 meses. Precisamos reatualizar depois essa pauta. Depois a gente vai atualizar essa hein? pauta aí da Operação Inflamável, que é utilizar de créditos de PIS/COFINS dos insumos de forma incorreta. Então, muita gente ficou rica rápida e provavelmente está ficando pobre rápido também. Tem que devolver muito dinheiro. Então, a federação está tentando ajudar, estamos na fase de levantamento, mas sim, o dinheiro está bloqueado e as coisas vão mudar muito, né? Você acha que vai resolver essa questão desses... Esse dinheiro vai aparecer, Paulo? O que vai acontecer? Precisa do inquérito... Precisa fazer toda a... Correr, depois o bloqueio ocorre, depois que começa o inquérito correr, a polícia decidir, depois ela começa a soltar, como qualquer negócio, para pagar primeiro aos fornecedores, os clientes que têm direito, e depois o que sobrar, que seria dos infratores, se assim forem, porque por enquanto é fase de levantamento, ninguém está condenado ainda, mas se acontecer a condenação, depois de pagar todo mundo que é de direito,
O que sobra, que seria dos proprietários, vai ser para pagar as multas e as causas do processo. E as multas não são baixas, né? E se não conseguir pagar tudo, se faltar alguma coisa, fica devendo para depois. Mas bloqueou carro, dinheiro e tudo. Então é por isso que está bloqueado. Uau. Aqui em Brasília, Paulo, teve muitos postos com esse problema? Eu já sei de 2, que são esses 2 aí, conforme eu falei, que Valor alto? acima de R$1 milhão e o outro 450 mil já bloqueados. Valores altos. Valores altos. Não é pouco, né, Daniel? Vai afetar bastante, hein? Exatamente. Que triste, hein, amigo? Muito triste, meu amigo, muito triste. E tem 9... E tem 10, né? Agora virou 10, é isso aí. Esse aqui, Paulo, é uma matéria incrível que vale muito a pena nosso debate. Bombeiros veem riscos de incêndio com carros elétricos em prédios. Então, amigo, o que está isso acontecendo? aqui demorou a chegar. Pois é, e cara. agora vai afetar muita coisa. Eu sempre tive essa discussão, Daniel. Mas o que está acontecendo? Nós estamos vendo cada vez mais incidentes na carga de carro elétrico. Não só na carga, mas em tudo o que acontece com o carro elétrico. Você já citou isso aqui várias vezes. Várias vezes você vem citando, você é um expert nisso. Que não é de qualquer forma que você monta o carregador, não é de qualquer forma, você precisa fazer uma série de avaliações e as pessoas montam de qualquer jeito. Às vezes não tem amperagem suficiente no transformador para gerar energia para o seu negócio. E aí, com os acidentes que estão acontecendo, vamos falar aqui mais ou menos o que aconteceu. Lembra, infelizmente, daquele fático acidente da Boate Kiss? Aquilo foi um divisor de água. Todas as casas noturnas hoje foi proibido, são completamente diferentes do que era naquela época. O uso de fogos mudou todas as regras. O material que é colocado em casas noturnas, tudo mudou. Como é feito agora as saídas de emergência, tudo mudou. Então, o que está acontecendo? O Corpo de Bombeiros, já em São Paulo, já tomou a decisão. Isso. Agora tem regras de afastamento de carros elétricos, de outros veículos, tem regras de condomínio. Olha de só, como Daniel, tem que se dar. imagina se eu for botar um parque para carga de carro no meu posto de gasolina e isso virar regra, porque uma regra que é para... Mas a regra não é só para posto, hein, Paulo? Não, imagina aqui, ó, uma regra que é para um condomínio, para um shopping, vai ser a mesma regra para nós, meu amigo, não tem diferença. Afastamento de 5 metros das demais vagas. Ou seja, o carro está aqui, o próximo tem que estar a 5 metros. Olha a quantidade de vaga que você vai perder. Isso já está lá no regramento. Já é obrigatório lá na capital de São Paulo. Exato. Né? Vagas separadas entre si, instalando uma parede de corta-fogo. Dono de posto, você sabe por que isso? Antes da gente falar todas as regras, você sabe por que isso? A bateria, quando ela pega fogo, ela não é apagada por extintor de incêndio algum, muito menos por água. É, exatamente. Então, pior ainda por água. O ponto do bombeiro é, se um veículo desse pega fogo, ele vai alastrar em tudo que estiver perto. E vai queimar até acabar. Então, a única forma de solucionar carros elétricos é tendo um afastamento mínimo de qualquer outro veículo. E parede de corta-fogo. E parede de corta-fogo. Então, eles estão agora colocando regras de carro elétrico, então vai ser bem-vindo. Então, agora a gente vai ter que seguir regras de estacionamentos para esse tipo de veículo. A gente está falando regras de estacionamento. E isso vai assaltar pelo Brasil. Vai começar a ter outras regras que eu vou falar daqui a pouco, hein, Paulo? Tem outras regras que vão vir depois disso, hein? Ótimo, muito bom. Vai lá, segue aí as regras. E uma outra coisa também, que eu vi essas 3 regras principais que eles já criaram, não há... Isso aqui já é uma questão de segurança. E bombeiro tem capacidade para fazer isso, entendeu? Porque ele vive isso, ele já está acostumado. É o que eu falei, aquela questão da Boate Kiss mudou tudo. Sim. E os caras sabem e está dando certo, porque eles não vêem mais aquele tipo de acidente. Sim. Então, o que ele está trazendo aqui com estudos técnicos dele. Agora, isso pode ser mais amplo. Além disso, um chuveiro elétrico automático para jogar o sprinkler. E a água, gente, não é para apagar, não. É para o fogo não se alastrar. Sim, é para manter o fogo só no veículo. Exatamente. Porque o bombeiro já disse que não tem como apagar aquela porcaria. Na verdade, é igual queimado. Ele tem que resfriar em volta do carro para aquele fogo não se alastrar para o resto do prédio. A queimada, o que ele faz? Ele cava um buraco, tira as plantas que estão antes do fogo chegar. E taca fogo em volta e molha em volta. Taca fogo naquele pedacinho, molha para o fogo não passar para o próximo passo. Agora, você imagina, você vai instalar no seu posto as paredes, afastamento, você vai perder vaga de cada lado de 5 metros, você vai perder umas 4 vagas.
e ainda botar o chuveiro. Tava difícil compensar você fazer um centro de carga no seu posto de gasolina, Daniel. E já é difícil colocar carro elétrico em condomínio, Paulo. Com essas regras agora. Eu acho que vai ficar difícil. O próprio síndico vai olhar para o carro elétrico e vai falar, amigo, você vai ter que carregar em outro comércio. Aqui não vai. Aqui vai, já é difícil ainda. Você vai se lembrar há pouco tempo, viralizou em Brasília, né? Viralizou um cara que estava com um carro elétrico carregando, queimou o carro, a moto e depois o outro carro. Na casa dele, dentro da casa dele, na garagem. Meu amigo, não é fácil não. Bateria tem esse tipo de problema, né? E a gente não é contra carro elétrico, né, Paulo? Não. A gente não é contra, mas... Muito pelo contrário. Isso aí Até porque eu sou um defensor e do tem os lados ambientalmente correto, né? Exatamente. Mas não é tão ambientalmente assim quando a gente fala de carro elétrico, a gente já falou sobre isso. Né, Daniel? A gente já falou sobre isso. Posso falar de outros problemas, Paulo? Pode. Eu nunca falei aqui, amigo, mas hoje chegou o dia. Diga aí. Eu já sabia, mas hoje chegou o dia. Tu já sabe, né, Paulo, que o carro elétrico, a proporção de peso dele é muito diferente do carro a combustão. Muito. O peso dele ele está na parte inferior do carro e não na parte frontal, no centro. Né? Tu sabia que um carro elétrico, quando ele tem qualquer tipo de acidente em rodovias, naqueles anéis de curva, já viu quando você vai fazer uma curva, normalmente em rodovias, que tem aqueles aros de proteção na lateral? Sim. Isso funciona muito bem em carros que tem motor no centro, Sim. porque ele segura o peso e acompanha o peso do veículo. O que acontece com um carro elétrico? Que ele vai embora. Ele vai embora, porque o peso está abaixo. Ah. Ou seja, na hora de um acidente, ele, na verdade, corta o veículo, as baterias vão com as rodas e o motorista fica com a lataria. Que coisa. É mesmo. Ou seja, ocorre morte. O carro elétrico, ele mata nesse tipo de acidente. Gente, isso aí é a questão física, tá? Exatamente. Questão de energia cinética. Esse tipo de produção foi feito para carros a combustão. Não foram feitos pensados para carro elétrico. É verdade. Você tem toda a razão. Então, para na segurar verdade, o carro. as rodovias do mundo inteiro teriam que ser readaptadas por causa do projeto de carros elétricos. Exatamente. Ou mudar a bateria. Olha que loucura. Ou mudar a bateria de lugar, né? Olha que loucura que a gente chega. Loucura, impressionante. Ou seja, um carro bem a lembrado bateria, isso aí, viu, Daniel? Ele gera mais riscos de segurança do que os carros a combustão. É claro que eu não vou chegar e vou ficar falando isso de que um carro elétrico é menos seguro do que um carro a combustão, mas isso a física prova. Exatamente. Quando foi feito esse tipo de análise, isso aí vai vir mais para frente com a imprensa, viu, Paulo? Com certeza. Na hora que começar a fazer aqueles testes de acidente, exatamente. Ainda não fizeram com carros elétricos, só estão fazendo de fogo. Mas na hora que começar a fazer teste de acidente de carro elétrico, você vai ver o tanto de coisa que vai vir junto. Perfeito. Né? Mas não cabe a gente, porque não é a gente que vai fazer esses testes agora. Bem lembrado disso aí. Mas vai vir muita coisa ainda de carro elétrico no Brasil, viu? Vamos falar do item 11. E eu tenho a pauta 12 também, viu, Paulo? Eu tenho uma pauta nova aí que é bombástica, hein, no mundo. Vamos lá. Tem uma pauta aqui que eu ainda não escrevi, é bombástica. Ela chegou para mim ontem à noite. Pauta 11, novas normas de inversores de energias e placas fotovoltaicas em postos de combustíveis no Brasil. É uma norma nova, poucos donos de postos estão sabendo disso. Tá? Ela foi instituída aqui no Distrito Federal há poucas semanas atrás. E como que funciona essa regra? Tem muito a ver com bombeiro também, viu, Paulo? Porque quem instituiu também é uma norma dos bombeiros. O que eles estão exigindo agora para mais segurança dos postos de combustíveis é que não sejam instalados inversores em postos de combustíveis. Ah, isso é o FII. Inversores são aqueles que geram, né? A placa fotovoltaica gera energia através de strings. Sim. Em strings é a ligação de várias placas fotovoltaicas ligadas em linha que gera energia para o inversor e o inversor gera energia, né, para a sua geradora, para a sua, aqui no caso é neoenergia, né? E aí, a regra que eles estão obrigando agora os novos postos de combustíveis, e isso está vindo agora para todos os estados, alguns já são obrigatórios, e no DF agora é obrigatório, é a instalação, na verdade, de microinversor. O que é o microinversor? Agora, o microinversor,
é a geração de placa individualmente. Cada placa vai gerar individualmente, não por strings. Ele vai gerar energia única, ou seja, cada placa tem um fio individual, não é ligada em várias placas, e manda para o microinversor, gerando individualmente, que manda para a geração de energia. E por que isso? Isso gera mais segurança de aquecimento para o inversor, tá? E tem um controle individual por placas. Ou seja, no string, nós temos várias placas juntas gerando energia. Naturalmente, o que acontece? E o que tem já vai ter que mudar? Eu acredito que não, Paulo, porque aí já estava na norma antiga, né? Certo. Já é um direito adquirido para quem já provável. tinha. Mas vê se faz sentido, Paulo. Se eu tenho várias placas gerando muita energia, o que vai acontecer com esse cabo? Ele pode superaquecer. Ele superaquece, porque ele está gerando muita energia junta e unida, né? Ele precisa ter No microinversor, não. Eu gero a energia de uma placa e manda por um fio só. Então, eu tenho vários fios, um para cada placa, não aquece tanto, e eu tenho o controle individual de placa no microinversor. Um detalhe interessante que as pessoas às vezes não conhecem, né? Quem tem placa para geração de energia pensa, nunca vai faltar energia aqui, né? Porque às vezes cabe energia na rua e minhas placas estão gerando energia. Não, meu amigo. Quando cabe energia na rua, você fica sem energia. Sim. Porque, na verdade, você gera energia e joga na rede. Na rede. Quando a energia que você gerou vai para a rede, ela bota o relógio ao contrário. Exatamente. E a energia que entra, que você consome, À bota o noite você relógio tá ao gastando. contrário. Né? Então, o que acontece? Você consome energia ao mesmo tempo que você gera. Então, você está jogando... Enquanto você... É como se fosse o seguinte... Você está gastando água da caixa d'água. Enquanto você está gastando água da caixa d'água, você está gerando água para dentro para encher a caixa d'água, tá certo? Então, não é a energia vai direto para o seu consumo. Isso. Por isso que quando cai a energia, você também passa a ficar sem energia. Tem só uma exceção aí, Paulo. Você pode instalar baterias no teu sistema que você armazena essa energia. É só para deixar claro que você não usa Só direto. Que o custo é muito maior. Você não usa direto a energia. Não tem como usar. Instantânea. Você gera energia para o sistema e o sistema te traz energia. Exatamente. Inclusive, é muito interessante isso que você está falando, Paulo, porque tem pessoas que ficam na dúvida, né? Eu tenho muita queda de energia no meu posto. E a pessoa pensa, vou botar um gerador. Não. Às vezes é melhor você botar as placas fotovoltaicas e baterias para armazenar essa energia. O custo pode ser menor. E na hora que cair a energia, as baterias mantêm a energia do seu posto sem gerador algum de combustão. É preciso ver o custo, né? Porque as baterias, como estão ficando muito baratas, pode ser sim que vale a pena, né? Exatamente. Mas você não tem que ficar ali também gerando uma manutenção de motor a combustão. Mas tem também a troca de baterias. Porque o motor a combustão, como você usa muito pouco, eu acho que não deve dar muita manutenção. Então, depende da região, né? Aqui no DF tem posto, sabia que conheço. Tem central de baterias? Eu conheço. Central de baterias, central de baterias para queda de energia. Interessante. Aí. Eu fui perguntar e descobri que tem alguns postos que tem central de bateria. Muito legal. E vamos para a última? Vamos lá. A última que eu quero trazer é sobre o fechamento de fábricas da Volkswagen na Alemanha, meu amigo. É mesmo? A Volkswagen está querendo fechar 2 fábricas na Alemanha, na sede dela. E por quê? Nunca aconteceu. Dinheiro, meu amigo. A Volkswagen está numa crise que ela nunca viu e o problema chama-se carro elétrico no mundo. Então, essa questão do carro elétrico, eu volto a dizer, é muito peculiar, né? Porque veja que... Por isso que eu trouxe a questão do gás, né? Veja que hoje a Europa tem uma dificuldade com o gás, porque ela importava 40% da Rússia, com a guerra não está importando os 40%. Estão reativando algumas usinas nucleares. A usina nuclear que é por fissão é problemática e perigosa por causa que gera radioatividade. A por fusão, que nós não conseguimos ainda, vai gerar muito mais energia, muito mais infinitamente e sem nenhum dano, nem nada de radioatividade. Mas ainda está em estudo e a Alemanha é o país mais adiantado no mundo para a fusão nuclear. É isso aí. E os carros elétricos, por exemplo, hoje a Europa vem proibindo o carro elétrico de rodar à noite.
por dificuldade de energia elétrica. Geração de energia. Mesmo com tanta placa voltaica, de baterias, Então, de tudo. veja isso. Então, provavelmente ela pode estar fechando essa dificuldade, mas pode ser que no futuro volte a abrir, né? E olha que interessante, olhando essa matéria, Paulo, a Volkswagen está tendo uma dificuldade muito grande de fechar essas duas fábricas por causa de acordos coletivos trabalhistas. É verdade. Você sabia que ela tem um acordo de 1994 indicando que ela não pode demitir nenhum colaborador até 2029? Agora, veja isso. Há pouco tempo, inclusive, o STF, por nossa tranquilidade, decidiu, era uma matéria que estava em pauta há muito tempo, vamos falar nisso, já que você está falando de emprego, que a OIT tem essa pauta, que ninguém pode ser demitido sem justa causa. E a OIT tem isso, a Organização Internacional do Trabalho, e tem um decreto do presidente da República, Fernando Henrique, no seu primeiro mandato, e que foi julgado agora, depois de tantos anos, constitucional. Ou seja, dando a tranquilidade para qualquer empresário para que ele possa demitir mesmo sem justa causa, ao seu tempo, dependendo das suas condições. Que é o caso da Volkswagen, que fez um acordo coletivo e aí ela não pode fechar a fábrica porque ela vai fazer o quê com os funcionários, né? Pagando para ficar em casa, vai ficar mais prejuízo ainda, né? É exatamente, uma situação bem diferente. Eu não imaginava que existia isso fora do Brasil, Paulo. Achei que isso era coisa de brasileiro. Não, meu velho. Fora do Brasil também tem Os isso. sindicatos na Europa são fortíssimos. Você reclama do Brasil, você não tem ideia do que é um sindicato nos Estados Unidos, meu amigo. É, meu amigo. Você não tem ideia do que é um sindicato na França, na Alemanha. E ainda lendo essa matéria, lá no conselho da Volkswagen, metade do conselho, ou seja, tem 20 pessoas no conselho da Volkswagen, 10 são a favor do trabalho. Então, é isso que eu falo. Vieram do trabalho da Volkswagen. Por isso que eu fiz questão de dizer aqui, porque a gente fica muito na fake news, achando que o Brasil está louco, é todo negócio, papo furado. A FUP participar da Petrobras é importante. Não é o problema da indicação, ser política, não. Ela precisa ter técnica. E quanto mais for trabalhador da própria FUP, ou seja, os funcionários que são trabalhadores da empresa, melhor é, inclusive. Imagina você estar numa empresa, senta de office boy e um dia vira diretor. Não é isso que todo mundo fala? Então é melhor que seja um cara ali da empresa, que cresceu e subiu. E não qualquer político de fora, entendeu? E é o que você está acabando de dizer. 10 são a favor. Então, a Europa, nós não copiamos nada, não. A gente não inventou nada, não. É tudo copiado. O sindicato lá fora é forte ou muito mais forte do que no Brasil e a gente fica com essa briga aqui. Olha aí. É isso aí, Paulo. Tem mais alguma pauta para trazer aqui? Não, é isso aí. A pauta agora é dia 10 de setembro. 9, 10 e 11. Estaremos 10, 11 e 12, né? 10, 11, 12? 10, 11 e 12. Estaremos na Expo Postos, a feira de postos. Estaremos lá ao vivo, né, com o nosso podcast e vamos trazer muita surpresa aí, muitas entrevistas, Vou muitos até abrir debates, aqui o calendário, muitos assuntos. 10, 11 e 12. Eu viajo dia 10, 11 e 12. É. Eu que estou errado aqui, viu, gente? 10, 11 e 12. Terça, quarta e quinta estaremos De lá. setembro estaremos lá. E é o nosso próximo encontro do dono do posto e nos encontre lá no Web Posto, onde é o futuro dos postos de combustíveis em software e gestão, né? Exatamente. A Nos maior encontramos lá. feira de postos da América Latina. Se liga. E atualizando aí, algumas pessoas me perguntam se tem que comprar ingresso ou não. Se você for assistir palestras, você tem que comprar o ingresso. Só participar da feira e assistir. Agora, se não. você vai só para a feira, ver os stands, de alguns que a gente falou aqui, não precisa. É gratuito, é só se inscrever lá no Expo Postos e ir para a feira nos encontrar lá. Perfeitamente. Nos encontramos lá, um grande abraço e Abraço até o a próximo. todos. Até o próximo Dono do Posto. Um abraço, galera. Tchau, tchau.